Algo está se movendo em silêncio dentro da sua história. Talvez você ainda não veja as portas abertas, talvez as promessas estejam demorando, mas há um tremor no seu interior. Uma inquietação que não é apenas cansaço, nem angústia casual. É como se o chão sob seus pés estivesse mudando de leve, preparando o terreno para algo maior. Se você tem sentido isso, preste atenção. Muitas vezes, Deus trabalha primeiro no invisível, antes de manifestar a bênção visível. Neste tempo de espera surgem sinais, pequenos e poderosos, que apontam para a direção da obra que Ele está fazendo. Eu quero te mostrar 6 desses sinais que frequentemente aparecem antes de uma virada. Reconhecê-los não é ter uma fórmula mágica, é aprender a ler os sinais do agir de Deus com sabedoria e paz. Sinal 1. Inquietação espiritual. O chamado para sair da zona de conforto. Você já notou uma insatisfação persistente que não se resolve com lazer, mudança de rotina ou novos projetos? Essa inquietação não é só nervosismo, muitas vezes é um convite. Na Bíblia vemos isso na vida de Abraão, Gênesis 12. Deus o chamou para deixar a terra natal e ir a um lugar que ele mostraria. Antes da promessa de descendência e de herança, houve um movimento interior que o tirou do lugar seguro. Não foi um impulso momentâneo. Foi uma convicção que o empurrou a confiar e a caminhar, como isso costuma aparecer hoje. Você sente que não se encaixa mais em alguns espaços. Aquilo que antes trazia prazer perdeu cor. As rotinas se tornam vazias. Empregos, relacionamentos ou ministérios que eram confortáveis agora pesam. Às vezes surge uma ideia insistente, um desejo de recomeçar, de simplificar, de dedicar tempo a algo que dá sentido. Não confunda isso com frustração imediata por um dia ruim. A inquietação que sinaliza uma preparação divina é persistente, específica, e tende a apontar para um novo direcionamento, não apenas para um escape. Ilustrações modernas. Já ouvi relatos de pessoas que, depois de anos em uma carreira estável, começaram a sentir um chamado para servir em um ministério, estudar teologia ou simplesmente mudar de cidade por uma oportunidade que fazia sentido espiritual. Outros descrevem uma sensação de não poder mais continuar em relações que corroíam a fé, e esse desconforto foi o empurrão que as levou a buscar aconselhamento e recomeçar. Em alguns casos, a inquietação se manifesta como insônia criativa. Você acorda com ideias, versículos à memória, nomes de pessoas ou projetos que bate como um chamado. O que fazer quando essa inquietação aparece? Comece registrando. Anote quando vem a sensação, o que ela diz, quais portas você sente que precisa atravessar. Procure silêncio, não para fugir da dúvida, mas para ouvir com clareza. Peça a Deus por discernimento. A oração pode ser simples. Senhor, mostra-me se isso vem de Ti e qual primeiro passo devo dar. Busque também conselho sábio, um líder espiritual, um amigo maduro, alguém que acompanhe sua caminhada. Não tome decisões precipitadas no calor da emoção. A inquietação pode ser sinal, mas precisa ser confirmada por fruto, conselho e paz interior. Exercício prático. Durante 7 dias, anote 3 coisas que mudam quando você está pensando nessa nova direção. Emoções, portas que surgem, palavras que aparecem. Ao final da semana, peça a alguém de confiança para ler com você o que anotou. Isso ajuda a distinguir entre impulso e chamado consistente. Advertência. Não confunda a ansiedade generalizada com o sinal de Deus. A ansiedade costuma vir acompanhada de medo paralisante, pensamentos cíclicos e sensação de que tudo é urgente. O sinal que apontamos aqui normalmente traz clareza parcial e um desejo orientado. Ainda assim, se a inquietação causar sofrimento intenso, procure ajuda pastoral e profissional. Além disso, evite transformar qualquer sentimento em regra. Nem toda mudança é chamada divina, e nem toda inquietação é sinônimo de bênção. Se essa mensagem está tocando seu coração agora, escreva nos comentários a declaração: Eu reconheço os sinais de Deus e caminho na direção da minha bênção. Compartilhe isso com fé. Declarar em voz alta
tem poder para afirmar sua esperança. Sinal 2. Poda. Portas que se fecham como redirecionamento. Uma das experiências mais dolorosas quando se espera por algo bom é ver portas se fechando. Perder relacionamentos, oportunidades ou caminhos que estavam abertos pode parecer rejeição. Mas na trajetória de quem busca a bênção de Deus, frequentemente há uma poda, um cortar necessário para que o que virá depois tenha raiz mais profunda e crescimento mais saudável. Na vida de José, Gênesis, portas se fecharam de maneiras violentas, vendido por irmãos, injustamente acusado, preso. À primeira vista, tudo parecia ruína. Ainda assim, essas portas fechadas redirecionaram a vida de José para o lugar onde ele poderia salvar uma família inteira e se tornar instrumento de provisão. Não estamos dizendo que sofrimento é desejável, nem que toda perda é boa. Mas há ocasiões em que Deus permite um fechamento para conduzir ao que Ele tem preparado. Como isso costuma se manifestar? Você pode ver pessoas se afastando, amigos, parceiros, portas profissionais que sumiram, projetos que pareciam certos travam, contratos não se concretizam, conversas não evoluem como você planejou. Às vezes, a porta fecha de repente. Em outras vezes, é um processo lento de desinteresse, desfazimento de vínculos ou impossibilidades financeiras. O coração fica ferido e a pergunta é inevitável. Por que isso aconteceu comigo? Diagnóstico pastoral. Antes de rotular tudo como punição ou derrota, tente olhar para a direção. Há um padrão que indica redirecionamento? Você se sente mais leve quando imagina novas portas? Há, mesmo em meio à dor, uma abertura para algo diferente que você ainda não havia considerado. Às vezes, a resposta vem só com o tempo, mas a classificação de poda pede que você não cultive rancor, que não force portas que o Senhor tem fechado. Práticas para responder à poda. Primeiro, permita o luto. Reconhecer a dor é saudável. Negar só atrasa a cura. Ore por entendimento e peça sabedoria para fechar ciclos bem. Revise relacionamentos. Há amizades que precisam de limites. Há hábitos que alimentavam um caminho que não era para você. Faça um inventário prático. Liste o que perdeu, o que aprendeu e o que precisa mudar na sua rotina para não tentar forçar de novo o mesmo erro. Ilustrações contemporâneas. Pessoas que tiveram um emprego que parecia ideal, mas que terminou de forma abrupta, relatam que, tempos depois, descobriram que o ambiente era tóxico e que a perda foi libertadora. Outros foram forçados a encerrar parcerias amorosas que comprometiam a fé. Depois, abriram espaço para relacionamentos mais saudáveis. Alguns relatos falam de portas fechadas no ministério que dolorosamente direcionaram para uma missão mais fiel e necessária. Oração modelo curto. Senhor, eu entrego as portas que se fecharam. Dá-me olhos para ver teu redirecionamento e coragem para obedecer. Cura o meu coração das perdas e ensina-me a andar na direção que preparaste. Como não confundir poda com oportunidade perdida por imaturidade? Nem toda porta fechada é um redirecionamento divino. Às vezes perdemos oportunidades por falta de preparo, por decisões precipitadas ou por negligência. Portanto, examine suas ações honestamente. Convide líderes e amigos maduros para avaliar com você se houve responsabilidade humana envolvida. Reconhecer falhas não diminui a obra de Deus. Antes, demonstra maturidade e abertura para a correção. Sinal 3. Paz no meio da tempestade. Descanso sobrenatural mesmo sem solução aparente. Uma bênção nem sempre chega com resolução imediata. Às vezes, chega com uma paz que sustenta a espera. Jesus mostrou isso quando acalmou o mar, enquanto os discípulos, em pânico, viam a tempestade. Marcos 4:35-41. Antes de manifestar poder visível, havia uma autoridade que trouxe silêncio e confiança. Paulo fala de uma paz que guarda o coração e a mente em Cristo. Filipenses 4:7. Essa paz pode ser experiência concreta. Você continua enfrentando problemas, mas há uma serenidade inexplicável que sustenta sua fé. Como identificar essa paz? Ela não é ausência de sentimento,
mas presença que ultrapassa o medo. Suas emoções podem balançar, mas há um centro onde você consegue descansar. Em vez de ansiedade paralisante, surge uma capacidade de tomar decisões com calma, de priorizar o que importa, de confiar que não está sozinho no processo. Muitas pessoas descrevem essa paz como um silêncio interno que diz: "Estou aqui com você." Ilustrações práticas. Uma mulher contou que, enquanto atravessava um período de desemprego e incerteza, ela dormia mais tranquila nas noites em que orava e lembrava promessas. Outro relato. Um líder que viu seu ministério ser atacado por críticas injustas conseguiu manter comunhão com amigos e sustentar sua família, não porque o problema havia sumido, mas porque havia paz para tomar próximas medidas. Em alguns casos, a paz traz clareza para reconhecer o que deve ser combatido e o que deve ser deixado para Deus. Exercício de quietude. Reserve 5 minutos por dia para um silêncio intencional. Sente-se, respire, repita um versículo que o acalme. Por exemplo, Filipenses 4:7 ou Mateus 11:28. E permita que a mente registre apenas a presença de Deus. Se pensamentos vierem, agradeça e retome o versículo. Esse simples exercício não é mágica, mas disciplina que abre espaço para a paz agir. Orientação pastoral. A paz é um sinal, não uma garantia automática, de que tudo será resolvido do modo que você imagina. Às vezes, Deus dá paz para que você possa perseverar enquanto trabalha ou espera. Procure discernir se a paz conduz à ação sábia, como planejar, perdoar, restabelecer, e não a uma passividade apática. Se a paz é acompanhada de negligência praticada em nome de confiança, questione-se: isso é descanso ou desinteresse? Advertência contra confundir tranquilidade emocional com sinal divino. Tranquilidade que surge por anestesia emocional, por esquiva ou por uso de drogas, não é a paz que vem de Deus. A paz bíblica sustenta, mas também impulsiona a fidelidade. Se sentir apatia, vazio ou num ciclo de fuga, procure liderança espiritual e apoio profissional. Sinal 4. Clareza e confirmações repetidas. Quando promessas voltam à memória e portas acendem sinais, há momentos em que promessas antigas surgem com nova força, quando versículos e palavras que você guardou reaparecem com sentido renovado. João registra que o Espírito Santo lembraria as palavras de Jesus. João 14:26. Muitas pessoas experienciam algo semelhante. Uma ideia, um versículo ou um nome vem à mente repetidamente, não como mera coincidência, mas como confirmação interior. Esse tipo de clareza costuma vir acompanhado de pequenos sim externos, uma conversa com alguém que confirma o mesmo tema, um texto lido que ecoa a mesma mensagem, um sonho que alinha ideias. Exemplo bíblico e aplicação. Não é incomum na narrativa bíblica que promessas voltem à memória no tempo certo. O Salmo e as cartas apostólicas nos lembram da consistência das promessas de Deus. O que importa aqui é reconhecer que a clareza, frequentemente, se manifesta por repetição e alinhamento entre interior e exterior. Quando a mesma direção é confirmada por diferentes fontes, oração, leitura bíblica, conselho e circunstâncias, isso tende a fortalecer o discernimento. Como isso aparece hoje? Você pode perceber que certos versículos entram repetidamente no seu pensamento. Mensagens na igreja, livros ou conversas parecem convergir para o mesmo ponto. O nome de alguém surge subitamente, e depois, essa pessoa aparece na sua vida com uma oportunidade real. Esses encaixes não significam que Deus está dizendo sim para tudo que você imagina, mas podem ser sinais de confirmação quando alinhados com a palavra e com paz interior. Ferramentas práticas para cultivar clareza. Mantenha um diário espiritual. Anote frases, versículos, sonhos, ideias e coincidências significativas. Ao longo do tempo, você terá material para avaliar padrões. Estabeleça também o hábito de reunir conselhos. Compartilhe suas descobertas com um irmão ou uma líder que confia. Confirmações repetidas ganham força quando a comunidade reconhece com sabedoria a coerência do mover. Ilustrações de confirmação.
Uma pessoa descreveu que, durante meses, o versículo "Eu o guio pelas veredas da justiça" aparecia em leituras e em mensagens. No momento de uma decisão de mudança de cidade, esse versículo a sustentou e foi confirmado em um encontro providencial que trouxe a oportunidade. Outro relato. Alguém recebeu o mesmo conselho financeiro em 3 contextos diferentes. Uma conversa com um mentor, um livro e um sermão. E percebeu que era hora de ajustar prioridades. Exercício prático. Toda vez que você sentir uma confirmação, escreva a data, o conteúdo e a fonte. Oração, conversa, leitura, sonho. Depois de 6 semanas, revise as notas procurando padrões. Pergunte-se: isso finca numa direção consistente? Isso está alinhado com as Escrituras? Isso traz paz ou ansiedade? Advertência. Cuidado com a busca por confirmações que alimentem apenas o que você deseja ouvir. Há uma linha tênue entre pedir confirmação sábia e fabricar sinais por desejo próprio. O Espírito de Deus confirma segundo a palavra. Sinais desconexos que só afirmam um capricho pessoal merecem soberana cautela. Procure sempre alinhar o que você interpreta como confirmação com a Bíblia, com conselhos aprovados e com paz interior. Ao chegar até aqui, você já esteve atento à inquietação que chama, entendeu o valor da poda e experimentou ou desejou a paz que sustenta no meio da tempestade. Talvez você já tenha notado confissões silenciosas que retornam e confirmações que alinham os seus passos. Esses são sinais poderosos e, se reconhecidos com sabedoria, moldam a sua resposta. Ainda restam 2 sinais que completam este conjunto. Sinais de fortalecimento pela prova e de conexões estratégicas que acompanham a bênção. E há também práticas concretas para você discernir e agir com fidelidade. Antes de seguir adiante, permita-se integrar o que já vimos. Registre, ore e peça a companhia de alguém maduro na fé para avaliar com você esses sinais. Se tiver espaço, pegue seu diário agora e escreva um parágrafo sobre qual destes 4 sinais mais tem tocado sua vida nos últimos meses. Isso vai preparar seu coração para o que vem a seguir, porque reconhecer não é apenas nomear, é posicionar-se em obediência para receber. Sinal 5. Fortalecimento através de provas e testes de fidelidade. Há temporadas em que tudo parece desafiar a sua fé. Não são meras dificuldades passageiras. São momentos que parecem moldar você por dentro, endurecer a fé, refinar o caráter, ensinar paciência. Essas provas, quando vividas com fidelidade, muitas vezes são o processo pelo qual Deus prepara alguém para carregar uma bênção maior. Em outras palavras, antes de levantar um vaso novo, o oleiro trabalha a massa até torná-la resistente. Na Escritura encontramos isso repetido. Gideão foi chamado no meio da sua insignificância e, antes da vitória, passou por testes que reduziram as expectativas humanas. Juízes 6:7. A força de Gideão não foi construída em conforto. Foi forjada quando ele obedecia a passos que pareciam, aos olhos humanos, irracionais, até que o Senhor mostrou poder pela fraqueza. Daniel enfrentou provas de fé que poderiam ter sido fatais, e sua fidelidade diante do decreto que o colocou na cova dos leões revelou que Deus o havia preparado para um testemunho público. Daniel 6. Davi aprendeu sob pressão, nas fugas de Saul, na desertão de amizades, na tentação do poder, e cada teste aparente o encaminhou para uma liderança temperada por dependência de Deus. 1 Samuel. Como isso costuma aparecer hoje, você pode enfrentar tentações para comprometer princípios em troca de vantagem. Pode ser provado na integridade financeira, na fidelidade conjugal, no testemunho profissional ou no silêncio diante de acusações. Às vezes, as provas se apresentam como desafios objetivos, uma responsabilidade maior quando você não se sente pronto, um corte de recursos que exige criatividade e confiança, a perda de visibilidade enquanto o trabalho se consolida nos bastidores. Outras vezes são lutas internas, resistência ao desânimo, disciplina para orar diariamente,
paciência em esperar pelo tempo de Deus. Histórias que ilustram. Conheci alguém que foi promovido para uma posição de maior responsabilidade, justamente quando um escândalo atingiu a sua área. Em vez de ceder ao atalho, manteve transparência, apresentou registros, confiou em Deus e, com isso, viu não só sua reputação preservada, mas portas maiores se abrirem porque outros passaram a segui-lo pela integridade demonstrada. Outra pessoa, após recusar uma proposta financeiramente atraente que a obrigaria a renegar princípios cristãos no trabalho, enfrentou dificuldades materiais por um tempo, mas aprendeu a depender e a administrar com sabedoria, e depois foi colocado em contexto no qual sua conduta íntegra foi decisiva para abençoar muitos. Orientações práticas para responder aos testes. 1. Encare a prova como escola, não como punição automática. Faça o exercício mental de perguntar: o que Deus quer me ensinar aqui? Evite respostas defensivas imediatas. Prefira uma postura de aprender. 2. Cultive pequenas fidelidades. A obediência nas minúcias prepara para carregar responsabilidades maiores. Se você é fiel nas tarefas diárias, no trato com a família, nas finanças pessoais, está criando bases sólidas. 3. Peça coragem para ser íntegro. Ore por firmeza para dizer não, quando o atalho tentar seduzir. Declare publicamente quando apropriado seus valores. Isso ajuda a cimentar sua responsabilidade. 4. Procure aconselhamento. Testes podem ter armadilhas que só uma visão externa corrige. Compartilhe com um mentor, líder ou amigo maduro para receber perspectiva. Exercício prático de fidelidade. 7 dias. Escolha uma pequena ação que exige disciplina. Pagar um compromisso financeiro de maneira organizada, reservar tempo diário para ouvir alguém, fazer uma ligação de reconciliação. Durante uma semana, cumpra essa ação sem falhar. Ao final, escreva o que aprendeu sobre sua resistência, sobre sua honra e sobre seu padrão de resposta ao teste. Advertências para não errar na interpretação. Nem todo sofrimento é prova divina de treinamento. Há consequências naturais de escolhas humanas. Se você agiu de forma imprudente ou negligente, a correção pode ser saúde da vida, não somente um teste santo. Não transforme orgulho em prova. Às vezes insistimos em provar nossa tenacidade por teimosia. Procure sempre a humildade que admite falhas e se abre para a correção. Evite romantizar a dor. O sofrimento tem limites e precisa de cuidado pastoral e profissional quando há sinais de depressão, trauma ou risco. Buscar ajuda clínica e espiritual é sábio e não contradiz a fé. Oração curta para pedir força em testes. Pai, dá-me fidelidade nas pequenas coisas. Quando me provar, que eu responda com obediência e humildade. Não me deixe ceder ao medo nem às facilidades contrárias à tua verdade. Molda-me para o serviço que preparas. Sinal 6. Sinais externos e conexões estratégicas. O encaixe das oportunidades. Nem sempre a bênção se anuncia apenas por sensações internas. Muitas vezes, ela se manifesta por meio de encaixes externos, encontros, mensagens, portas que se abrem na hora certa. Esses pequenos sinais parecem detalhes quase banais. Uma pessoa que surge na fila, uma mensagem que chega no momento exato, um convite inesperado para uma conversa. No entanto, esses detalhes podem ser os últimos elementos do quebra-cabeça que Deus tem montado em silêncio. Na história de Ruth, vemos esse movimento. Um encontro casual com Boaz, ocorrido no lugar certo e na hora certa, se tornou o ponto de virada para o projeto de restauração da família de Ruth e para a linhagem que culminaria em bênçãos maiores. Ruth 2:4. Esses encontros providenciais não são garantia automática de sucesso, mas são sinais que confirmam um trajeto que já vinha sendo trabalhado espiritualmente. Como isso se manifesta hoje? Talvez você receba um e-mail que traga uma vaga alinhada com seus dons. Talvez conheça alguém em um evento comum que se torna parceiro de ministério.
Talvez um voluntariado aparentemente sem importância leve a uma recomendação-chave. Essas oportunidades costumam aparecer quando a pessoa está disponível, não necessariamente esperando apenas por algo grande, mas presente em contextos de serviço, aprendizado e humildade. Ilustrações contemporâneas. Um empreendedor contou que sua ideia foi validada por um contato feito em um pequeno grupo de estudo bíblico. Outro relatou que, ao aceitar um convite para ajudar em um acolhimento, foi apresentado a quem viria a ser seu futuro sócio. Uma jovem, que cuidou com fidelidade do pequeno ministério de jovens em sua igreja, foi chamada anos depois para liderar um projeto maior, porque pessoas lembraram-se da sua dedicação nos detalhes. Como preparar-se para enxergar e responder? 1. Esteja disponível. Não espere que portas batam apenas no conforto do seu lugar atual. Diga sim a pequenos convites que ampliam sua rede de serviço e aprendizado. 2. Cultive competência. Muitas oportunidades demandam habilidade. Use os dias de espera para aperfeiçoar-se. Estude, faça cursos, aprimore seu ofício. Estar pronto aumenta a probabilidade de aproveitar um sinal externo. 3. Pratique presença intencional. Em encontros e rodas de conversa, escute ativamente. Às vezes Deus usa palavras simples de pessoas comuns para confirmar um passo. 4. Mantenha humildade e gratidão. Ao ser aberto a portas, reconheça que foram providências. A gratidão facilita que mais portas se abram. Exercício prático de sensibilidade a sinais externos. 4 semanas. Durante um mês, registre toda coincidência relevante, encontros, e-mails, conselhos ou portas que surgem. Cada domingo, revise a lista e destaque padrões. Há nomes repetidos? Alguma área profissional se repete? Existe uma direção clara? Ao fim do mês, peça a alguém confiável para ler as anotações com você. Advertências sobre interpretações apressadas. Coincidências existem e a vontade de ver confirmação pode levar à leitura autoral de sinais. Faça sempre o filtro bíblico, o teste do conselho e a prova da paz interior antes de assumir um passo impulsivo. Um encontro providencial não é justificativa para decisões imprudentes sem planejamento. Aplicação prática ampla, como discernir e responder com sabedoria quando os sinais aparecem. Reconhecer os sinais que antecedem uma bênção é apenas o começo. O verdadeiro desafio está em responder com sabedoria, fé e ação coerente. Aqui vão orientações práticas, ferramentas e um roteiro de decisões para você aplicar no seu cotidiano espiritual e prático. A. Fundamentos do discernimento. 4 perguntas-chave. 1. Está alinhado com a palavra? Qualquer interpretação precisa sofrer o crivo das Escrituras. Se a direção sugere algo contrário à Bíblia, descarte. 2. A paz interior que conduz à ação? A paz bíblica não anula o senso comum, mas confere sossego para caminhar sem ansiedade paralisante. 3. Existe repetição e coerência? Confirmações vindas de fontes diferentes, em momentos diferentes, criam um padrão mais confiável. 4. Quem diz sim além de você? Conselho sábio e comunidade são indispensáveis. Procure pelo menos 2 vozes maduras que possam avaliar com você. B. Ferramentas práticas para discernimento diário. 1. Diário espiritual estruturado. Sessões para orações, versículos que retornam, sonhos, coincidências e passos tomados. Data cada entrada. Ao reunir evidências cronológicas, padrões emergem. 2. Lista de promessas e testemunhos. Mantenha as promessas que Deus falou à sua vida e testemunhos de superação. Eles alimentam a esperança e ajudam a reconhecer quando algo ecoa na sua voz. 3. Rede de ouvido sábio. Identifique 2, 3 pessoas de confiança, um líder espiritual, um amigo maduro, um conselheiro profissional se necessário, a quem você pode recorrer. Combine critérios: confidencialidade, fidelidade à palavra, experiência prática. 4. Caixa de preparação prática. Currículo atualizado, currículo ministerial, portfólio.
Cursos realizados. Recomendações. Se uma porta se abrir, você pode responder rapidamente. C. Práticas espirituais regulares para manter sensibilidade. 1. Silêncio intencional e escuta. Reserve tempos semanais de silêncio mais prolongado, 30 a 60 minutos, quando possível, para ouvir sem distrações. Anote impressões. 2. Leitura devocional com foco temático. Se você sente uma direção possível, plantio de igreja, mudança de cidade, leia passagens e livros que tratem desse tema. A Bíblia sempre trará normas e testemunhos relevantes. 3. Jejum e oração quando há necessidade de decisão maior. O jejum não é mágica, mas tem histórico bíblico como recurso para clareza e humilhação diante de Deus. 4. Ação de obediência nas pequenas coisas. Como vimos, fidelidade nas tarefas ordinárias é critério para carregar projetos maiores. D. Checklist prático ao receber sinais, passo a passo. 1. Pausa. Não decida no calor. Dê um tempo de 24 a 72 horas para avaliar. 2. Registre. Documente o sinal, o que aconteceu, quem falou, o conteúdo. Data e local ajudam a ver padrões. 3. Ore. Peça ao Senhor para confirmar. Use uma oração concisa. Senhor, dá clareza e paz para discernir se isto vem de ti. 4. Consulte. Leve a pessoa de confiança. Ouça conselhos, mas mantenha a responsabilidade pessoal. 5. Verifique a palavra. Busque princípios bíblicos que se aplicam à situação. 6. Teste prático de fidelidade. Dê um passo pequeno e reversível que demonstre obediência sem comprometer seu sustento ou princípios. Observe os frutos. 7. Decida. Avance com planejamento, prevendo contingências. 8. Revisão. Após 30 a 90 dias, avalie concretamente os resultados. Sinais continuam a confirmar? Há frutos? E como preparar o coração e a vida para a bênção necessária? 1. Reorganize prioridades. A bênção exige espaço. Reveja relações, rotina e compromissos que consomem energia desnecessariamente. 2. Cultive generosidade. A bênção muitas vezes encontra solo em corações dispostos a repartir. Pratique atos concretos de serviço e oferta. 3. Fortaleça relacionamentos. A rede comunitária é instrumento de confirmação e proteção. Invista em reconciliações, comunhão e transparência. 4. Aprenda a habilidade prática. Seja para uma mudança de trabalho ou ampliação de ministério, estude. A bênção costuma exigir preparo humano aliado à graça. 5. Cuide da saúde emocional e mental. Práticas terapêuticas e descanso não são sinais de falta de fé. Eles sustentam seu ministério e a capacidade de liderar quando a bênção se manifesta. F. Como lidar com o tempo de espera quando sinais aparecem, mas a manifestação demora. 1. Persevere na rotina de oração e serviço. A espera não é inatividade, é um tempo de preparo. 2. Renove a memória das promessas. Leia antigas anotações, testemunhos e versículos que o Senhor usou para falar com você. 3. Não se compare. O tempo de Deus não segue cronômetros humanos. Cada trajetória tem seu ritmo. 4. Ajuste expectativas práticas. Faça planos contingenciais. Economia, suporte emocional, formação complementar. 5. Continue sendo fiel nas pequenas tarefas. A bênção costuma ser confiada a quem cuida bem do que já tem. G. Como distinguir ansiedade de sinal? Sintomas e diferenças. Anxiety, ansiedade, frequentemente se manifesta com foco em medo, ruminação cognitiva desordenada, sensação de urgência, distúrbio do sono que paralisa. O sinal de Deus tende a vir com uma orientação específica, repetição e alguma medida de paz que facilita o passo a passo. Se você não consegue dormir por noites, tem pensamentos intrusivos que o incapacitam, perda de apetite prolongada ou ideação autodestrutiva, procure ajuda profissional e pastoral. Fé responsável inclui cuidado com a saúde mental. H. Quando buscar liderança mais formal, se as decisões envolvem grandes recursos, mudança de cidade, casamento,
plantio de igreja ou abertura de ministério, leve o caso à sua liderança local, pastor, presbitério, conselho, mentor. O discernimento comunitário preserva contra escolhas impulsivas e oferece suporte prático. Exercício prático profundo, 21 dias, diário. Plus, silêncio. Mais pequenas fidelidades. Semana 1, dias 1, 7. Diário, 3 entradas diárias. Oração matinal, observação ao longo do dia, gratidão noturna. Tempo de silêncio diário de 10 minutos. Semana 2, dias 8, 14. Faça um ato de obediência tangível por dia. Telefonema de reconciliação, oferta intencional, voluntariado. Registre resultados e emoções. Semana 3, dias 15 e 21. Foque em preparação prática. Atualizar currículo, um curso online, leitura temática. No dia 21, reúna com uma pessoa de aconselhamento para revisar o material acumulado e pedir opinião. Ao final, analise: que sinais apareceram? Que padrões emergiram? Sinta-se livre para pedir orientação comunitária sobre o passo seguinte. Conclusão, oração final e chamada pastoral. Se até aqui você reconheceu inquietação, passou por poda, experimentou paz no caos, viu confirmações e foi provado na fidelidade, há motivos para permanecer esperançoso. Deus costuma trabalhar com paciência e estratégia. Primeiro forma a raiz, depois traz a árvore frutífera. A bênção não é um prêmio por mérito humano. É o resultado da graça, que encontra a terra pronta para frutificar. Permaneça fiel nas pequenas coisas, aberto à correção, sensível à confirmação e disponível para servir onde já se encontra. Não se deixe seduzir por atalhos que ferem princípios. Busque comunidade para discernir, prática para preparar e silêncio para ouvir. Se você está cansado, permita-se receber apoio pastoral. Se sua luta é profunda e envolve sinais de sofrimento psíquico, procure também acompanhamento clínico. Fé e cuidado profissional caminham juntos. Oração de confirmação e coragem. Pai Celestial, reconhecemos que Tu és Senhor do tempo e do movimento secreto. Obrigado por trabalhar no invisível e por trazer sinais que nos orientam. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coragem para obedecer. Quando portas se fecharem, dá-nos paz para entender o redirecionamento. Quando vierem provas, dá-nos fidelidade. Quando surgirem sinais externos, dá-nos sabedoria para testá-los segundo a Tua palavra. Fortalece nossos corações para permanecer. Ensina-nos a agir com humildade e a confiar mesmo quando os passos são incertos. Em nome de Jesus. Amém. Se este conteúdo tocou seu coração e você quer caminhar com mais clareza nas próximas semanas, inscreva-se no canal e baixe o checklist em PDF com os 6 sinais poderosos. Nele, você encontrará um roteiro prático, modelos de oração, uma planilha de registro de sinais e sugestões para o plano de 21 dias. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança e orientação. Às vezes, uma palavra bem colocada no tempo certo muda o percurso de uma vida. Lembre-se, reconhecer sinais não é garantia automática de resultado, mas é convite para posicionar-se fielmente. A graça opera no terreno preparado pela obediência, pela paciência e pelo amor. Vai em frente com fé. A sua bênção pode estar mais próxima do que você imagina.